Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Quem está feliz em estar na casa do Senhor, dê um amém bem forte. Amém. Coisa boa, que prazer. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Alguém já levantou. Eu gosto desse povo que levanta a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Ei, todo mundo levantando a Bíblia. Uma chacoalhada com a Bíblia. Bonita. Ei, maravilha. Então pega a sua Bíblia e abra, por favor, comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus, sempre um prazer, sempre uma emoção, barra tensão, barra responsabilidade, né? Ministrar aqui na minha casa, na minha igreja, isso sempre me alegra e também me coloca numa responsabilidade particularmente grande, que é servir a igreja que me serve, que me abençoa, que me alimenta. Então isso é um privilégio muito grande, eu sempre sou grato a Deus. Obrigado, pastor Silas, obrigado, pastor Dilton, pastor Josiane, obrigado, pastor Elisete. Sempre uma alegria, uma emoção aqui ver a pastora Antonieta, né? Eu vejo a pastora Antonieta, me dá um arrepio, eu saio confessando tudo logo, de antemão, né? Caso Deus a tome, eu já tenha previamente, aleluia. Mas é sempre tão bom ver essa serva do Senhor aqui com essa disposição, né? De adorar a Deus, de participar do culto, dando aula em muito jovenzinho, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 29. Seja o Senhor Deus louvado. Pastor Silas, eu estou com algo no meu coração já há alguns dias para lhe dizer. Não é uma novidade para o senhor, é no máximo assim, uma recordação, uma lembrança. Eu hoje, inclusive, vou falar aqui a respeito do ódio das pessoas, né? E eu sei que o senhor é um homem que lida muito com o ódio das pessoas. Mas, graças a Deus, o senhor foi preparado para lidar com isso de maneira a não ser afetado, não ser paralisado. Mas ainda assim eu imagino que lidar com o ódio das pessoas seja muito difícil, né? E eu tenho andado um pouco por esse país, tal qual tantos pregadores aqui dessa igreja, e eu quero dizer uma coisa que eu ouço toda semana: o Senhor é muito amado nesse país. Muito amado. Muito amado. Muito amado. Eu estou há dias com muito desejo de lhe dizer isso. Não é uma, não é duas, não é três, não são 10, não são 15, não é um estado, não é 2, não é 3, não é uma região específica. Onde a gente entra nesse assunto sobre a igreja, sobre o pastor Silas, eu só ouço coisas do tipo, é um homem de Deus. Nossa, ainda bem que ele falou. Ainda bem que ele não falou. E a gente só ouve coisas boas. E isso está no meu espírito para lhe dizer, o Senhor é muito amado. Deus abençoe. Sempre, sempre. Por nós aqui todos, né? Isso aí é fato, né? Mas eu só trago algumas notícias. Lucas capítulo 4, versículo de número 29, está escrito, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Verso de número 34, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repetindo, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Repita após mim, Jesus. Você pode fazer melhor. Jesus. Nazareno. Diga para o seu vizinho, Jesus. Nazareno. Quem diz amém? Talvez nós demoraríamos muito, ou até quem sabe, nem chegaríamos a saber ou a conhecer algumas cidades, Brasil e mundo afora, não fossem as ilustres pessoas que lá nasceram ou foram criadas. Os exemplos são muitos, desde os exemplos na área política, social, artística, os atletas, não é? Embora o Pelé não seja nascido em Santos, mas por toda a sua história em Santos,
na cidade de Santos, em São Paulo. Falar de Santos é falar do Pelé, e a cidade que ele nasceu, Três Corações, né, em Minas Gerais, se não me engano, é isso mesmo. E aí os exemplos são muitos, né? Como disse, no meio político, artístico, as pessoas, quando nascem num lugar e se tornam grandes personagens, grandes pessoas, elas têm o poder e o privilégio, até eu diria, de levar o nome desses lugares juntamente com elas. Se os atletas, políticos, artistas, grande parte deles fez isso com suas cidades, a pessoa que mais fez isso com sua cidade, não natal, mas de criação, foi Jesus. Porque o que nós lemos aqui, que saiu da boca de um espírito imundo, chamar Jesus de Jesus o Nazareno, repetiu-se várias vezes nos evangelhos. Eu estou falando das vezes que estão escritas na Bíblia. Centenas de outras vezes que não escritas na Bíblia, pessoas de todos os níveis sociais, não só pessoas físicas, humanas, mas como espíritos imundos, chamaram Jesus de Jesus o Nazareno, ou de Jesus de Nazaré. Pense, portanto, o que é isso? O que significa você imaginar aonde Jesus levou o nome de Nazaré? Jesus levou o nome de Nazaré num lugar tão alto que ninguém poderia conseguir na história da humanidade levar o nome de uma cidade. Nós falamos Jesus de Nazaré. Nós oramos Jesus de Nazaré. Nós cantamos Jesus de Nazaré. E fazemos isso tantas e tantas e tantas vezes que nem sequer nos lembramos que estamos falando de uma cidade, que é a cidade onde Jesus fora criado. E é esta cidade que está aqui no centro desse texto incrível, esse texto maravilhoso, esse texto também inusitado, que começa a ser contado no verso 14, sugiro que você leia depois, com calma na sua casa, e termina no verso 30. Nós lemos os dois últimos, mas a leitura é rica e é importante. Nós vamos passar por alguns versículos, mas sugiro que você os leia depois, do 14 ao 30. É do 14 ao 30 que este Jesus Nazareno, este Jesus de Nazaré, vai à sua cidade, a cidade de Nazaré. É do 14 ao 30 do capítulo 4 que nos será contada a história do dia onde Jesus foi a uma reunião na sinagoga da sua cidade. A cidade onde ele fora criado, não a cidade onde ele nasceu em Belém, mas a cidade onde ele passou a enorme maior parte da sua vida, Nazaré. A cidade, portanto, onde ele foi criança, onde ele brincou, onde ele foi para um lado, onde ele foi para o outro, onde ele foi adolescente, onde ele foi jovem. Cidade dele. Os vizinhos ali, os vizinhos que foram com ele, com a mãe dele, lá, aquela vez quando ele tinha 12 anos, lá para Jerusalém, e que ele estava ali na caravana, melhor, a mãe achava que ele estava na caravana, era esse pessoal de Nazaré, vizinhança, pessoal todo. Né? E Jesus vai lá. Só que a história que começa como alguém que já vinha despontando para uma posição ilustre, visitando a sua cidade de nascimento, e que parece ir pelo caminho de um reconhecimento dos seus vizinhos, da postura ou da posição importante, destacada ou ilustre dessa pessoa, termina de um jeito absolutamente surpreendente, para não dizer terrível. Termina com estes vizinhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Não são pessoas que nunca viram ele, não. Com esses vizinhos, com essas pessoas que cresceram com ele. Essa história termina com eles arrastando ele para fora da sinagoga, expulsando ele. Você acha que pode ficar pior? Pois vai piorar e muito. Levando ele, gente, o vizinho que cresceu ali no meio deles. Eles estavam na padaria juntos, eles estavam na sinagoga juntos. Ele, o vizinho, que ficou ali décadas com eles, convivendo com eles. Eles vão arrastar ele, agora vão levar ele até o alto de um monte em que a cidade era edificada. E a intenção deles não é tipo assim, não é especulação, não é força de expressão do texto bíblico, é literal. A intenção deles era real. Qual? Precipitá-lo.
jogar ele do alto do monte lá embaixo. Estou falando para você que eles queriam ver o menino que cresceu no meio deles rolar despenhadeiro abaixo. Isso te parece muito estranho? Te parece muito agressivo? Tipo, sim ou não? Sim ou não? Pois foi isso que os nazarenos fizeram com aquele que elevou o nome de Nazaré. Pois foi essa a resposta. Pois foi essa a contrapartida dos nazarenos, aquele que elevou o nome de Nazaré a um lugar onde ninguém poderia levar. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, a mim, a nós. Como estamos tratando a presença de Jesus? Eu queria que você perguntasse para o seu vizinho do lado. Como você está tratando a presença de Jesus? Você ficou com tanto medo de perguntar que parece um gatinho miando assim. Então vai de novo. Como? Abre um pouquinho mais o som para mim, servo do Senhor. Diga, como estamos tratando a presença de Jesus? Repare bem, porque vamos então para o início da história, para entender o desenrolar dos fatos. Quem está comigo, diga amém. Que bom. O texto começa, e é importante que você compreenda de onde Jesus vem. Ele vem de 3 eventos, pelo menos, anteriores. Os 3 são mega importantes. O primeiro, seu batismo no Jordão, onde ali o Pai o confirma e diz a respeito dele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele sai do batismo no Jordão e vai ser tentado no deserto. Vai ficar 40 dias em jejum. No 40º aparece Satanás, o tenta em 3 esferas, aspectos e pontos diferentes da sua existência. Você conhece o texto? Jesus vence a tentação, sempre utilizando-se da ferramenta da palavra. Quando Jesus sai dali, ele agora inicia efetivamente o seu ministério. E ele fará isso pela Galileia, ele fará isso mais propriamente em Cafarnaum. E as coisas estavam indo muito bem. Ele estava curando enfermos, expulsando demônios, e as pessoas começavam já a comentar a respeito dele, do que ele fazia, a respeito da notoriedade que ele tinha, da autoridade que ele tinha, uma coisa que não era comum, não era vista. As pessoas acostumadas com a ortodoxia dos fariseus, com a ortodoxia dos sacerdotes, de repente vem Jesus, sem linhagem sacerdotal, vem Jesus, que não fora formado aos pés dos grandes mestres da época, e ele vem com uma palavra de autoridade. Os demônios são expelidos das pessoas, os paralíticos vão andando, e a coisa vai crescendo. E aí Jesus, que venceu a tentação do diabo, vai agora lidar com a ira dos homens. São 2 faces interessantes desses embates que nós na vida sofremos. A tentação do diabo, a fúria dos homens. Então Jesus vem desses 3 momentos marcantes. E vindo desses 3 momentos marcantes, chegamos ao verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas. Verso número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado. Diga comigo, chegando a Nazaré, onde fora criado. Essa expressão, embora seja uma expressão natural, uma expressão sem nenhum tipo de problema, ela é uma expressão que pode ser interpretada equivocadamente. Porque o que Lucas está falando é sobre uma criação do ponto de vista natural. O indivíduo natural, o ser biológico, Jesus, filho da irmã Maria e do irmão José, fora criado em Nazaré. O indivíduo biológico, o ser social, Jesus e Yeshua, filho da Maria e do José, fora criado em Nazaré, como um indivíduo biológico. Só que nós já sabemos a essas alturas algumas coisas bem mais interessantes do que isso. Coisas que nos foram contadas, por exemplo, pelo evangelista João, que nos diz: ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu quero avisar a você que pode ter ouvido alguma coisa, quero avisar a você que pode ter lido alguma coisa, quero avisar a você que pode ter visto um ranqueamento das personalidades mais importantes da história, e pode ter enxergado Jesus em X ou Y posição. Eu quero lhe dizer que Lucas está falando que ele fora criado em Nazaré, um indivíduo, ele fora criado em Nazaré, o ser social Jesus, fora criado em Nazaré, o ser biológico Jesus, mas o filho do
do Deus vivo. O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Eu quero que você comece a ser cheio de uma consciência, a consciência de que Ele é o Pai da eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não é um profeta, não foi criado, não tem ponto de partida, de eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Aleluia. Quem foi criado em Nazaré é o ser biológico, nascido do ventre de Maria, o Cristo, Filho de Deus, que foi encarnado. Ele fora criado em Nazaré. E o que ele vai fazer? Bom, está escrito. Segundo o seu costume, vai entrar na sinagoga de Nazaré. Segundo o seu, quero lhe fazer uma pergunta, responda para si próprio. Como andam os seus costumes? Responda para si próprio. Quais costumes você tem adotado? Qual a sua rotina de costumes? Qual a sua ideia sobre costumes? Como está a sua prática a respeito dos seus costumes? Você avalia seus costumes, valoriza seus costumes, preza pelos seus costumes, tem disciplina para com seus costumes? Você constrói costumes saudáveis? Pastor, por quê? Porque isso vai determinar muito mais coisas que você imagina. Tudo de extraordinário, eu estou falando muita coisa, hein? Tudo de extraordinário que aconteceu com Jesus no capítulo 4, aconteceu partindo de um princípio básico, qual? Ele tinha um bom costume. Porque enquanto nós diminuímos a prática costumeira, eu enxergo Moisés na prática costumeira de apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. E eu enxergo na prática costumeira de ver uma sarça que queimava. Sarça, combustão para sarça era normal no ambiente árido do deserto, mas em meio aos seus costumes rotineiros, o extraordinário se abriu e a sarça que pegava fogo não se consumia. Em meio a um dia dos seus costumes, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João para orar no monte, e em meio a uma agenda básica de costumes, desceram Moisés e Elias, seu rosto e suas vestes resplandeceram, e uma voz do céu se ouviu, dando testemunho dele. Comece a reavaliar os seus costumes, porque a ponta é o extraordinário, mas o início é o costume. Do lado de lá está o incrível, na ponta de cá está o costume. Na ponta de lá, o extraordinário. Na ponta de cá, seu costume. Na ponta de lá, uma experiência fantástica. Na ponta de cá, seu costume. Na ponta de lá, um dia que sua vida vira de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Da ponta de cá, só você fazendo os seus costumes. Reavalie seus costumes, reorganize seus costumes, reordene seus costumes, tenha costumes melhores, tenha hábitos mais saudáveis, comece a ter rotinas melhores diante de Deus e diante dos homens, e o inesperado vai encontrar você a qualquer momento. Quantos estão me ouvindo na noite deste dia? E comigo pretenderão melhorar seus costumes. Pois bem, Jesus está apenas ganha aspas grandes aqui, apenas cumprindo o seu costume. Segundo o seu costume, ele vai à sinagoga. Segundo o seu costume, ele vai a um culto. Segundo o seu costume, vai a uma reunião. A reunião no lugar que ele frequentou dezenas, centenas de vezes durante sua infância, adolescência e juventude. Ele está num lugar que lhe é familiar. Pessoas que são familiares estão com ele. E ele vai se levantar para ler. Preste muita atenção. A leitura do texto sagrado era uma prática ortodoxa dentro do culto. Se lia o texto. Se lia o texto quantas vezes, pregador? 7 vezes. O texto sagrado era lido 7 vezes. Agora, muita atenção nesta parte. A primeira pessoa a ler o texto sagrado era o sacerdote. A segunda pessoa a ler o texto sagrado, um levita. A terceira, quarta, quinta, sexta e sétima pessoas a lerem o texto sagrado eram membros
comuns da sinagoga. Vou repetir. A primeira pessoa a ler o texto, o sacerdote. A segunda pessoa a ler o texto, um levita. Daí para frente, do terceiro ao sétimo, membros comuns. Crentes comuns da sinagoga. Quem me ouviu, diga amém. Por favor, comece a pensar. Jesus, na ótica daquelas pessoas, era um sacerdote? Sim ou não? Sim ou não? Então ele não foi o primeiro a ler, ok? Vamos avançar. Jesus, na ótica dessas pessoas, era um levita? Sim ou não? Sim ou não? Então ele também não foi o segundo a ler. A melhor posição que Jesus pode ter ocupado na leitura daquele dia foi a terceira. Mas ele pode inclusive ter ocupado a sétima. Mas eu quero que você preste atenção, porque não há uma relutância de Jesus. Não há Jesus dizendo, não vou ler em terceiro lugar. Não há Jesus dizendo, não vou ler em sexto lugar, em sétimo lugar, em quarto lugar, em quinto lugar. Não há Jesus ofendido por ter sido dada a ele uma posição que nós aqui sabemos que é menor do que ele merece. Sim ou não? Porque baseado no que você já sabe sobre quem é Jesus, eu lhe pergunto, qual deveria ter sido a posição dele na leitura desse texto? Qual? Qual? Muito bom. Mas ele não foi o primeiro, não foi o segundo. Sua melhor posição foi o terceiro. Mas ele pode inclusive ter sido o sétimo. Mas eu repito, ele não se negou. Ele vai ler, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor. Não vai só ler, ele vai pregar também. Essa sua humildade me constrange. É ele na prática dizendo uma vez o que ele falou. Ele falou, não procure os primeiros lugares, não procure os lugares lá de trás. Se chamarem vocês para frente, vocês vão. Porque vai que vocês vão lá para frente, não era para ficar na frente, o pessoal chama vocês para trás, vai ser uma vergonha só. Aleluia. Eu odeio passar vergonha, tenho pânico de passar vergonha. Então ele está assumindo aqui uma posição muito humilde. Ele está servindo a sua comunidade. Ele vai aceitar ler em terceiro lugar. Ele vai aceitar ler em quarto, quinto, sexto ou talvez em sétimo. E eu me pego pensando sobre isso. Mas eu chego a uma conclusão muito clara e muito óbvia. Daqui a pouco, não é antes da leitura, é depois da leitura. Depois da leitura, Jesus vai dizer, hoje essa escritura se cumpre no meio de vocês. Depois da leitura, Jesus vai se autoproclamar o Messias de Israel. Depois da leitura. Então, antes da leitura, eles não sabem quem ele é. Então, até antes da revelação, ele aceita uma posição. Mas depois da revelação, ele não aceitaria mais. Passou onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você só tem um tempo aonde as suas colocações a respeito de Deus ainda são admissíveis, quando você ainda não descobriu quem ele é. Porque depois que você descobre quem ele é, não é mais admissível dar a ele uma posição da qual ele não é digno. Não, aleluia sumiu, glória a Deus desapareceu, mas eu já passei dessa fase, não tem problema nenhum. Eu vim aqui dizer uma coisa, ao tempo que estamos observando as coisas da palavra, pelo tempo que estamos caminhando na fé, pelo tempo que estamos ouvindo sobre Deus, pelo tempo que estamos sendo ensinados, pelo tempo onde a nossa fé está sendo fortalecida, é inadmissível, e vou repetir essa palavra, inadmissível, que nós queiramos colocá-lo numa posição, seja terceira, seja quarta, seja quinta, seja sexta, seja sétima, ou até mesmo seja segunda. Ele me trouxe hoje aqui para dizer, não cobro de uma Nazaré que ainda não me conhece, mas cobro daqueles a quem meu sangue já lavou, cobro daqueles a quem minha graça já se revelou, cobro daqueles a quem já dei meu perdão de pecado. Não, você e eu não podemos nos fazer de excusados, nós temos a responsabilidade de erguer um trono de louvor e de dizer, Senhor, toma este lugar, porque este lugar é teu e somente teu. É admissível que alguém a quem a revelação do Evangelho não chegou, enalteça pessoas em detrimento de Jesus. É admissível, não é correto, mas é admissível. Eu consigo entender, porque ele não sabe quem é Deus. Ele nunca leu a Bíblia. Então ele enaltece homens, coloca homens numa posição superior a de Deus. Mas vou dizer uma coisa, é vergonhoso, é vexatório quem disse crente, quem disse ministro e trata melhor pessoas do que trata a presença de Jesus.
É uma vergonha, é vergonha, eu fico constrangido, eu fico vergonha alheia quando eu vejo crente velho, obreiro velho, pastor velho, enaltecendo mais nomes de homens do que o nome de Jesus. Se Jesus entra, ele pega o livro, dá para o político primeiro, dá para o doutor por segundo e dá para o Jesus em terceiro. Em Nazaré tudo bem, mas aqui não, aqui a gente sabe que a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. E aí, vai parar o livro na mão de Jesus, na melhor posição, terceira, na pior, a sétima. Mas ele vai ler. Eles ainda não sabem quem ele é. Ele vai admitir, porque ele ainda não se revelou. Ele vai lidar com aquilo, porque eles ainda não sabem quem ele é. Só que depois da revelação, não há mais desculpa para colocá-lo numa posição indevida. Vão dar um livro. Ouvi um aleluia ali, glória a Deus. Dão um livro na mão dele. E ele vai fazer esse movimento, levanta-se para ler. Dão um livro na mão dele. Ele vai abrir o livro, não é uma leitura. Se você for embora, volte agora. Não é uma leitura aleatória. A Bíblia diz, achou. Ele achou porque estava desfolhando, porque a leitura era previamente apontada. Dentro da liturgia da reunião, a leitura que ele deveria fazer estava previamente apontada. Que maravilha! Haviam previamente decidido que ele teria que ler exatamente aquilo que tinha que ler, para dizer exatamente aquilo que eles tinham que ouvir. Mas quando eles ouviram o que tinham que ouvir, não suportaram, porque é fácil você escolher o livro como seu livro de estimação, difícil é quando o livro te diz o que você não gosta. E segura a mão de alguém que está do teu lado, que ele fingiu que não ouviu, diz para ele assim, ó, tem um montão de gente, Brasil e mundo afora, escolhendo o livro, mas quando o livro é aberto e a mensagem é pregada, revoltam-se contra o livro, revoltam-se contra a igreja, mas graças a Deus, que é um povo que escolheu o livro, ama o livro, ouve o livro e obedece o livro. Eles escolheram tudo, sem imaginar como ia ser lindo o que eles iam ouvir, do texto que eles mesmos escolheram. Eu não estou dizendo que eles caíram numa arapuca, nem caíram numa armadilha, só que a coincidência é muito grande, porque o que a gente mais está vendo hoje é isso, as pessoas escolhem o livro, apresentam e demonstram ter uma estimação pelo livro, mas quando o livro começa a revelar quem Jesus é e o que o Evangelho exige, aí não gostam mais tanto do livro. Jesus vai pegar o livro, abri-lo. E eu fico olhando o Lucas escrever assim, ele abriu o livro. E o adolescente que jogou bola de gude, está olhando e dizendo, ia lá, e o Yeshua abriu o livro. Legal. O outro, que era amigo do pai de Jesus, José, dizendo, olha, Yeshua está crescido. Oi, ficou grande, ficou maior do que o pai. Abriu o livro. A movimentação de Jesus abrindo um livro é uma movimentação comum. Não é só uma movimentação comum, é uma movimentação que não é uma faculdade restrita a ele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Todo mundo que estava ali podia abrir aquele livro. Por quê? Abrir o livro? Porque a pessoa abre. Jesus não se destacou quando abriu o livro. Aquele livro, o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías que estava na sinagoga, qualquer pessoa, até uma criança podia ir lá, pegar e abrir. E todo mundo que olhava, reputava ele como uma pessoa comum. Afinal, o que ele está fazendo? Além de abrir o livro. Só que há uma grande surpresa, reservada para todos aqueles que acham que Jesus é uma pessoa qualquer, que faz uma coisa que qualquer pessoa faz. Oh, meu Deus. Há uma grande surpresa reservada para aqueles que pensam que Jesus é como qualquer vizinho.
Há uma grande surpresa aguardando aqueles que pensam que ele é como qualquer profeta. Essa surpresa já está predita nas palavras do apóstolo João no livro do Apocalipse. Porque alguém está olhando em Nazaré e dizendo: ele abre, qualquer um abre. Ele abre, qualquer um abre. Ele abre, o açougueiro abre. Ele abre, o padeiro abre. Ele abre, o levita abre. Ele abre, o sacerdote abre. Mas João, um dia, na revelação do Apocalipse, na ilha de Pátimos, ele disse: eu fiquei totalmente entristecido e angustiado. Por quê? Porque não havia ninguém, o que, João, que pudesse abrir o livro que eu vi na eternidade. Mas quando eu estava caído, eu ouvi uma voz dizendo: João, não fique preocupado, o Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos. Alguém hoje pensa que ele é qualquer um, porque abre qualquer livro, mas tem um livro que só ele abre, o livro da vida, aonde o meu nome e o seu estão escritos também. Aleluia! A maior descoberta que as pessoas que passaram a vida achando que Jesus era alguém comum, só mais um abrindo o livro, é o dia que eles descobrirem que só o Cordeiro é digno. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado. Dissesse para ele: esse dia vai ser muito glorioso. Diga para ele: a mim não vai me surpreender, mas muita gente vai ficar surpresa quando descobrir que só o Cordeiro. Por que só o Cordeiro? Porque Maomé não é digno de abrir o livro. Porque só o Cordeiro? Porque o líder de qualquer outra seita ou heresia também não é digno de abrir o livro. Por que surpresa? Porque Maria também não é digna de abrir o livro. João também não é digno de abrir o livro. José também não é digno de abrir o livro. Nem Antônio, nem Pedro, nem Paulo. Mas ele, que estava lá abrindo um livro como qualquer um dia vão saber que só o Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar o selo. 10 segundos de glória a Deus e aleluia ao nome do Cordeiro. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Os profetas não são dignos, mas ele é digno. Abraão não era digno, mas ele é digno. Isaac não é digno, mas ele é digno. Jacó não é digno, mas ele é digno. Os 12 não eram dignos, mas ele é digno. Ele é digno. O homem mais santo que você já conheceu não é digno. Seu pai pode ser crente, mas não é digno. Sua mãe pode ser uma mulher de oração, mas não é digna. Só o Cordeiro é digno. Ele abriu o livro, leu o texto, fechou o livro, entregou na mão do ministro. O ministro era uma pessoa comum da comunidade, não era ministro no sentido que a gente conhece hoje. Uma pessoa comum da comunidade. Jesus pega o livro, abre o livro, lê o livro, fecha o livro, entrega na mão do ministro. E agora, fala para o seu vizinho, agora, diz as Escrituras que os olhos de todos estão fitos nele. É importante você perceber que os olhos deles não estavam fitos em Jesus enquanto Jesus abria, nem enquanto lia, nem enquanto fechava, nem enquanto entregava, só depois. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eles conheciam o livro. Por que o senhor está dizendo isso? Porque eles sabiam de qual que Jesus ia ler. Por que eles não estão atentos a Jesus? Atento assim. Porque todo mundo sabe o que vai sair da boca dele. Ele vai ler. Lê um texto que todo mundo conhece. O profeta Isaías, todo mundo conhecia. Um texto como esse, uma profecia messiânica, na veia, qualquer criança conhecia.
Não tem expectativa tão grande deles assim, porque Jesus vai ler apenas o que está esse. Vamos de novo. Jesus vai ler apenas o que está esse. Mas quando Jesus fecha o livro, todos estão olhando para ele. Pastor, o senhor já disse isso. Eu sei. Eu só quero fazer você entender que a coisa muda completamente. Do momento onde ele está lendo, para o momento onde ele fecha o livro. Porque ninguém está tão atento ao livro que ele lê. A forma como ele lê, porque conheciam o texto. Mas eles estão atentos à forma como ele vai agir e interpretar o que ele acabou de ler. Pastor, o que o senhor tem a dizer para mim? Eu quero saber a respeito disso. Digo-lhe agora. A atenção das pessoas não está tão voltada a você em relação à Bíblia que você lê. Elas estão voltadas para você em relação à Bíblia que você vive. Os olhos da sociedade estão postos em nós para ver a Bíblia que vivemos. E nem tanto a Bíblia que lemos. Porque alguém pode dizer-se venerador da Bíblia. Alguém pode dizer-se apaixonado pela Bíblia. Alguém pode dizer-se amante da Bíblia. Alguém pode dizer que coloca a Bíblia na posição mais elevada de todas as regras e todos os manuais, porque qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas não é sobre a Bíblia que eu leio, é sobre a Bíblia que eu vivo. O que ele vai fazer? Porque eu não estou prestando tanta atenção, eu não estou com os olhos fitos nele, porque eu conheço o texto. Ele não vai vir dentro da sinagoga para inventar um texto que não existe. Então ele vai ler o que está escrito. E o que está escrito, está escrito. Mas quando ele fecha, aí é o que ele vive. Quando ele fecha, é como ele entende. Como ele fecha, é como ele reage ao texto que leu. Quando ele fecha, é o que ele pratica do texto que acabou de ler. A expectativa não está quando a gente abre a Bíblia. A expectativa está quando a gente fecha a Bíblia. Porque quando você fecha a Bíblia, é você e a Bíblia que você leu. Ou você pratica o que leu, ou só é mais um leitor. Todo mundo olhando, o que será que ele vai fazer? E quando os olhos de todos estão fitos nele, quando a leitura foi terminada, ele abre a boca e diz, hoje. Porque você não estava lá. Nem eu. Mas ele está aqui. E naquele dia ele disse, hoje. Vocês estão lendo esse texto aí, ó. Mas hoje. Isaías escreveu isso aí, ó. Mas hoje. Esse texto já foi lido aqui milhares. Eu fui criança, adolescente, jovem, vi vocês lendo isso aí. Mas hoje. Dezenas de sacerdotes já leram. Mas hoje. Centenas de levitas já leram. Mas hoje. Milhares de crentes da sinagoga já leram. Mas hoje. Hoje o que, Yeshua? Hoje se cumpre. Esta escritura nos ouvidos de vocês, hoje, se cumpre. Hoje muito fraco, hoje pastor, adianta os trabalhos, com todo prazer, eles não vão gostar. Adianta os trabalhos, com todo prazer, vão ficar irados. Adianta os trabalhos, com todo prazer, vão ficar revoltados. Pastor, mas por quê? Porque se cumpriu. Porque enquanto a escritura é uma promessa, cabe a quem quiser especulá-la. Enquanto a escritura é uma promessa, a irmã A podia pensar, o Messias vai ser assim, assim e assim. E o irmão B, vizinho, pensava, não, vai ser desse jeito, daquele jeito e do outro jeito. Aí a irmãzinha lá de trás pensava assim, ele vai chegar assim, assim e assim. E o irmãozinho lá do primeiro banco pensava, não, eu acho que ele chega por ali, por aqui e daquele jeito. Ou seja, toda escritura, ela é passiva de que as mentes, não estou dizendo que seja correto, estou dizendo que é passiva, de que as mentes criem projeções do cumprimento segundo seus gostos. Só que Jesus olhou para todos eles e disse, vocês podem ter criado messias particulares, mas hoje, pastor, em que momento alguém para de amar e começa a odiar o Evangelho? Quando o Evangelho se cumpre.
Porque enquanto muitas pessoas lidam com o Evangelho como uma massa que eles podem manobrar e moldar a maneira que querem, eles amam. Mas quando Jesus diz cumprido, não é assim. Cumprido, quem tem duas mulheres fica com uma só e com a que casou. Cumprido não é assim. Cumprido, eu odeio o divórcio. Cumprido não é assim. Cumprido se comprou paga. Cumprido não é assim. Cumprido não defrauda o seu irmão. Aí... cumprido eu não quero. Eu preferia quando eu podia pegar a massinha e colocar ela do meu jeitinho. O Jesusinho que eu amo. O que é amor. Aquele que é complacente com todo e qualquer tipo de prática. Aquele que é complacente com todo e qualquer tipo de comportamento. Mas um dia ele vem e diz, hoje se cumpre. E para se cumprir não é assim. Para se cumprir, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou pega a mão de alguém que está do seu lado, diga, o evangelho cumprido é para os fortes, o evangelho cumprido é para os valentes, o evangelho especulado é para os fantasiosos, mas o evangelho cumprido é para quem tem peito e raça para entrar no céu. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você, não é fácil. Mas se eu fosse você, optaria pelo evangelho real. Não é molezinha. Mas se eu fosse você, não perderia o meu tempo com as fábulas evangelísticas. Não é o caminho mais fácil. Mas se eu fosse você, eu viveria a Bíblia como a Bíblia ela é. E eu parava de dar ouvidos a especuladores teológicos, eu pararia de dar ouvido aos seus youtubers preferidos, pregadores da condescendência, missionários da condescendência, afagadores de ego, que deixam cada um ter o evangelho que quiser na sua mente, mas o evangelho cumprido é o poder de Deus para a salvação do perdido. Ou levanta a tua mão mais alto que você puder, você vai ser odiado pelo nome de Jesus, mas viva o evangelho cumprido, você será incompreendido, mas viva o evangelho cumprido, gente vai te virar as costas, mas viva o evangelho cumprido. Porque achar que é um buffet self-service me faz bem. Achar que o evangelho é um buffet self-service me faz bem. Achar que eu entro na cozinha do evangelho, escolho os ingredientes e mando o chefe preparar ao meu gosto, me faz bem. Só que vai ter um dia que eu vou descobrir que o evangelho era um cardápio de um prato só. Verdade. E quem conhece essa verdade é liberto. Então, em nome de Jesus, eu te encorajo, receba o poder do evangelho. Em nome de Jesus, eu libero e ministro, receba o poder do evangelho. Você não está numa casa que quer moldar o evangelho, você está na igreja da palavra cumprida, da palavra vivida. Então aproveite a chance desta noite de domingo e celebre o evangelho cumprido, porque hoje se cumpre no nosso meio esta escritura. Ai, hoje essa escritura se cumpre. E alguém dizia, eles davam testemunho. Dar testemunho é dizer, eu conheço ele mesmo, é o Yeshua. Ele morava naquela casa, ali, aquela. Tinha uma porta assim, testemunho. Testemunhando. E admirados. A gente pensa que eles estavam louvando, estavam adorando. Não, estavam dando testemunho e admirado. Dar testemunho é isso. É dizer, eu conheço. Ali, não, é ele mesmo. É porque ele cresceu, mas não é ele mesmo, é o filho da Maria. Testemunho. Admiração. Testemunho e admiração, isso não é honra nem louvor.
Tanto que quando Jesus abriu a boca, ele disse, vocês certamente vão me dizer um provérbio. Vão dizer assim, médico, cura ti mesmo. Faz os sinais que você fez em Cafarnaum. Mas eu digo para vocês que o profeta não é bem recebido na sua pátria. Aí o negócio começou. O outro olhou para um olhou para o outro. O filho da Maria está metidão, hein? E o filho do José, que história é essa? Aí Jesus vem dizendo assim, é porque... Vou lembrar vocês 2 textos da Bíblia só. Tinha muitas viúvas em Israel. Mas a que Deus escolheu para sustentar o profeta foi uma estrangeira lá de Sarepta. Tinha também muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas o leproso que Deus curou foi Naamã o Ciro. Aí eles começaram a entender o caminho que Jesus estava indo, abrindo um leque para dar atenção e favor a quem não era da pátria. E essa conversa é estranha. Essa conversa eles não gostam, o exclusivismo deles não lhes permite ouvir essa conversa. Um furor se acende, eu já começo a encerrar. Um furor se acende, sabe que é uma confusão? Sabe aquelas confusão que vem do nada? Do nada levanta um furor, uma confusão, alguém levanta, o outro levanta também, as mulheres gritando, os homens gritando, uma gritaria terrível, e de repente vão fazer um negócio que a gente só acredita porque está escrito na Bíblia. Vão arrastá-lo. Vão expulsá-lo. Se você foi embora, volte agora. Vão expulsá-lo da sinagoga. Pastor, como assim? Assim, não é um convite gentil. Não é uma coisa, olha, esse seu discurso está muito inapropriado, olha, eu acho que é melhor você rever essa sua teologia, depois você volta no outro dia. Não. Expulsam ele. Expulsam ele. E eles vêm tirando ele da sinagoga. E eu não vejo a Bíblia dizer que Jesus está fazendo absolutamente nada. Se eu fosse você, eu ficava comigo aqui. Ele não está fazendo absolutamente... Muito fraco, não está fazendo absolutamente... Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria pegar a espada, lá naquele texto no Getsemane, quando vem os soldados para prendê-lo, Jesus diz assim, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria anjos aqui e resolveria isso agora. Então Jesus não tinha nenhuma dificuldade, nenhum problema em acessar socorro, ajuda. Isso se quisesse, porque ele tinha poder por si próprio para resolver aquilo dali numa parada só. Só que eu estou olhando para a Bíblia e Lucas está me dizendo assim, perceba, Eduardo, que ele não está fazendo nada. E essa posição de não fazer nada me inquieta, porque eu sou eu quero que a coisa... Você também... Eu também o quê, pastor? Você também anda inquieto. Com o quê? Em achar que Deus não está fazendo nada. Você anda até com as orações meio assim. Né? E curioso, isso não tem nada a ver com você. Isso é sobre alguém que anda fazendo alguma coisa para com Deus. E você diz assim, Deus, o senhor não vai fazer nada? Você andou se levantando como um defensor de Deus. Eu sou advogado de Deus. Deus não pode ficar assim calado, não. Ele tem que fazer alguma coisa. E eu estou olhando, estou vendo uma passividade, aspas, bem grande, que me deixa assim. Eu quero ver um Jesus enérgico, eu quero ver um Jesus reativo. Não, ele não vai fazer nada. E eles vão continuar. Aí eu estou na expectativa, não, agora vai. Agora ele vai cegar meia dúzia, 300 vão andar de muleta, 400 vão ficar cegos, vai ser um olho, eu vou dizer... Não, continua não acontecendo nada. Até que eles vão levar Jesus até o alto do monte em que a cidade foi edificada. Eu não sei medir isso, mas eu sei que eles saem de um ponto, lá na sinagoga, e vão chegar até a beira do precipício, e Jesus não faz? Não faz? Pensa comigo. Se Jesus tivesse sumido no meio deles, que é o que ele vai fazer no final, se ele tivesse sumido no meio deles, enquanto eles estavam dentro da sinagoga, quem está me ouvindo, diga amém. Vou de novo. Se Jesus tivesse sumido no meio deles, enquanto eles estavam dentro da sinagoga, eu e você saberíamos que eles eram capazes de levar Jesus até o alto do monte? Nós saberíamos? Será que isso não responde a sua pergunta? Por que Deus não está fazendo nada? Para que fique claro até que ponto as pessoas têm a capacidade de chegar. Toda a aparente inércia de Deus é um jeito de Deus revelar que tipo de gente as pessoas são. E até o ponto que elas podem chegar. E o que mais me deixa assustado é que quando eu penso que chegou no fim, eu descubro que alguém ainda pode chegar um pouco mais.
E Deus dizendo, você entende por que eu não fiz nada, por que eu não pus a mão? Para que a minha igreja saiba, para que a congregação veja, para que se saiba que tem gente, para que não se brinque com a sua própria vaidade, para que você veja até onde Nazaré é capaz de ir e reveja seus conceitos, seus valores. Não é para você ficar criticando eles, é para você olhar para si e dizer, eu também posso ser capaz de um tipo de atitude como essa, então vou redobrar minha vigilância, eu vou colocar fogo e ardor no meu amor por ele, porque eu não quero ser mais uma Nazaré, eu não quero que a sociedade descubra até que ponto eu posso ir. Se for para se espantar comigo, que seja descobrir que eu posso ir mais longe do que eles imaginam, não para matá-lo, mas para amá-lo. Se for para surpreender alguém com a sua disposição em chegar longe, surpreendam-os com a sua disposição de chegar longe por amor. Se for para surpreender alguém com a sua disposição de ir até a beira do precipício, que seja para que eles descubram que você arriscaria tudo para ele e por ele. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Nós achamos que Deus está inerte, mas está sendo revelado até que ponto as pessoas são capazes de ir. O coração humano, o quanto é enganoso, a perversidade humana, a ira humana, sim, a mente humana, o espírito humano, a incredulidade humana, os níveis a que isso pode chegar, só podem ser conhecidos se Deus permitir que o barco corra, que as coisas aconteçam. E eu estou olhando tudo isso, estou dizendo, Deus, me guarda, me cobre com teu sangue, livra-te de mim, livra-me de mim mesmo. Você pode dizer isso essa noite? Diga, Deus, livra-me de mim mesmo. Explica para o teu vizinho, diga, porque tu é terrível. Calamacalacheia. Dalamantore calamacheia. Que Deus nos guarde de sermos os próximos a fazer aquilo que tanto condenamos quando alguém fez. Canto de oremalamai ojergue, iramai heresia de organai. Pastor, o que eles vão fazer? Levar Jesus até a beira do monte. Nós estivemos lá, né, pastor Silas? Inclusive em julho, no momento merchandise. Aleluia. Mas agora não é merchandise por merchandise, é uma viagem inesquecível e importante para a sua vida. Se você puder fazer, faça. Ó, o irmão vai. Lá no Monte da Precipitação, eles foram até lá. Diga comigo, eles foram. Muito fraco, diga, eles foram. Pergunte, para quê? Para jogar Jesus de lá de cima. Mas ao fazer isso, aconteceu outra coisa. Pergunte qual? Eles conheceram a beira do precipício. Porque enquanto alguém está no ápice da sua violência contra o outro, também está se aproximando do precipício. O que muita gente não está entendendo é que quando você eleva seu nível de maldade contra alguém, você também se aproximou do precipício. Pastor, não era isso que eu queria ouvir. Pois é isso que eu vim dizer pelo Senhor. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado, não te ira, não, melhor irando-se não peque, é isso, não dê lugar ao diabo, não conheça os precipícios, por se perder talvez, porque alguém te colocou para trás, alguém te prejudicou nos negócios, alguém foi infiel com você, alguém foi desleal com você, e aí na hora de retalhar, na hora de retribuir, a gente acha que está sendo vingativo, mas quem está chegando na beira do precipício somos nós. Pastor, o que vai acontecer? Jesus vai se retirar do meio deles. Aonde eles estão? Repete comigo bem forte. No monte. Muito fraco. No monte. Onde a cidade foi edificada. O que eu falei para você no início da mensagem? Que Jesus pegou o nome de Nazaré e levou para o alto. Vamos de novo. Jesus pegou o nome de Nazaré e levou para o... Por que Jesus fez isso? Porque ele foi conhecido como Jesus o Nazaré. Então vamos de novo, Jesus pegou o nome de Nazaré e levou para o... Nazaré pegou Jesus e levou para o... Por uma razão diferente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você não tem visto o que ele tem feito contigo, não? Você não tem percebido o que ele tem feito com você? Ele tem te elevado. Tu não percebes que hoje tu estás melhor do que estavas ontem?
Tu não percebes que a tua vida tem sido como a vereda do justo, como a luz da aurora, brilhando ascendentemente até esse dia perfeito? Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você que Deus está te elevando. Deus está e ainda estará, ainda fará mais o quê? Elevando os seus negócios, elevando o seu nome, elevando sua família, elevando o seu ministério. Pastor, mas e aí? Então, por favor, não faça do seu dom a sua desgraça, porque se Nazaré estava no alto, usou a sua altura para desejar precipitar o Senhor. Então pegue todo lugar alto que você for edificado e não use isso para o mal, mas use isso para erguer o nome do Senhor sobre a terra. Todo dinheiro que Deus te der, toda fama que Ele te der, toda influência que Ele te der, se Ele te edificar num lugar alto, use essa altura para dizer que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Estou lhe dizendo que Nazaré usou sua altura para tentar contra o seu Senhor. Estou dizendo para você que Nazaré fez do seu dom a sua desgraça. Então ouça-me, não faça da sua altura, não faça do lugar em que você foi edificado um meio para trazer qualquer tipo de escárnio ou escândalo ao nome daquele que te colocou lá. Fique de pé do seu lugar, por favor. Pastor, agora eu acho que vem aquela hora, porque eu sou pentecostal. Agora eu tenho para mim que vai vir aquela hora. Aquela hora que o Senhor vai dizer que quando chegam na beira do... Porque eu já vi na Bíblia isso, pastor. Um dia eu vi na Bíblia que desceu um anjo do Senhor, matou uma dezenas de milhares lá do exército lá do inimigo. Deus de vez em quando era será o fininho. Eu queria ver agora o que vai acontecer. Fala, pastor, e agora? O que aconteceu? Eu vou te contar. Ah, pastor, eu tenho para mim que quando eles chegaram na beira do precipício, Jesus fez assim com a mão. Ficou todo mundo cego. Não. Tem para mim que Jesus levantou a mão. Pá! E o dinheiro da conta de todo mundo desapareceu. Não. Depois daquele dia, Nazaré não ficou nem mais pobre nem mais rica. Preste atenção. Ninguém perdeu dinheiro porque levou Jesus no precipício. Depois daquele dia, quem enxergava continuou enxergando. Ninguém ficou cego porque levou Jesus no precipício. Quem andava continua andando. Ninguém ficou paralítico porque ele levou Jesus no precipício. Pastor, então esse negócio de atentar contra Deus, isso acaba não dando em nada. Não. Pera aí, você não deixou eu acabar. Eu disse para você que Jesus não tirou nada de Nazaré. Jesus não tirou dinheiro de Nazaré. Jesus não tirou mobilidade de Nazaré. Jesus não tirou recursos de Nazaré. Pastor, então Jesus não tirou nada de Nazaré. Não, você não deixou completar de novo. Porque está escrito na Bíblia, pergunte o quê? Que Jesus se retirou. Porque a gente pensa que o maior ato punitivo de Deus é tirar coisas. Mas o maior ato punitivo de Deus é se retirar. Fica o dinheiro, mas sem mim. Fica a fama, sem mim. Fica o emprego bom, sem mim. Fica a notoriedade, sem mim. Tu podias ter tudo, Nazaré, que tu tens e me ter. Mas como tu não discerniste, não valorizaste a minha presença, eu te deixo com o que você tem, mas sem mim. Até que tu descubras que o que tu tens sem mim não vale nada. Pegue a mão de alguém do seu lado agora, dá uma chacoalhada nele e diga: ouça a voz do Espírito Santo, trate bem a presença dele, glorifique o nome dele, use os lugares altos para elevar o nome dele, porque se ele não tira nada, ele se retira, mas a vida só vale se for com ele. Aleluia. O que você tem feito com tudo que você tem ouvido? O que você tem feito com todos os profetas que Deus tem mandado ao teu encontro? O que você tem feito com todas as mensagens que você tem ouvido? O que você tem feito com todas as canções que você tem ouvido a voz de Deus através delas, nas rádios que você sintoniza quando vai para o trabalho? O que você tem feito com todos os esforços que Deus tem realizado para esclarecer a você quem Ele é e o plano
plano que Ele tem na sua vida. Pastor, não tenho feito nada. Eu estou acovardado, amedrontado, ponderando um monte de situações, com medo de contrariar o A, com medo de aborrecer o B. Mas nesta noite, o Senhor está falando aí, e não é possível. O que eu estou sentindo aqui não é coisa de homem. Eu acho que é Deus que está falando comigo, que eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso me curvar diante de Jesus e dizer: aqui na minha vida, tu não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, não é o sétimo, tu és o primeiro, e eu não vou ficar nem mais um dia sem dar para o Senhor o lugar que o Senhor merece. Se você está me ouvindo aqui agora, na galeria, lá no fundo, aqui na frente, e você é essa pessoa que até hoje, todos os esforços de Deus bateram na trave, você não abriu o teu coração, mas hoje o Senhor te diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se você nunca fez uma aliança com Jesus que eu estou pregando aqui há 1 hora, depois de ouvir quem Ele é, como você ouviu hoje, você não é mais desculpável. A partir de hoje, só tem um lugar para você colocar Jesus, o primeiro, porque você já sabe quem Ele é. Eu já te contei quem Ele é, a Bíblia já te disse quem Ele é. Você quer fazer uma aliança com Deus hoje? Pastor, é sério, essa mensagem só pregou aí, não vai vir ninguém. Eu não sei quantos vão vir, mas eu sinto que os que vão vir para nunca mais sair. Se você quer fazer uma aliança com Jesus hoje, sai do teu lugar, vem aqui no altar agora. Vem para ficar, porque quem recebe o evangelho cumprido não deixa o evangelho nunca mais. Se você quer fazer uma aliança com Jesus hoje, me dê um sinal com a tua mão agora. Sai do teu lugar e vem no altar agora. A primeira pessoa está chegando, pode vir, aonde você estiver, pode vir. Os que vão chegar para nunca mais sair, pode vir. Alguém na minha esquerda aqui, pode vir. Pastor, estou afastado de Jesus e da igreja. Vem voltar para a casa do papai agora. Venha. Onde você estiver, venha reconciliar-se com Jesus e com a igreja hoje, aqui e agora. Oh, aleluia! Ele é tão bom. Eu ainda estou dando um tempinho para você se mover do seu lugar e vir ao altar. Ah, pastor, acho que isso não está certo, porque o senhor pregou 1 hora e agora na hora de fazer o apelo está correndo. Não estou correndo. Eu estou fazendo um apelo objetivo, porque eu sei o que eu falei e sei de quem eu falei. Se você não se decidiu depois de ouvir sobre Jesus 1 hora, não é eu ficar esticando aqui que vai ajudar você. Hoje a gente decidida que está aqui no altar, e eu estou esperando você ainda. Você está afastado de Jesus e da igreja, você perdeu a presença de Deus, mas Ele hoje te diz assim: eu quero ocupar o lugar no teu coração outra vez. Vem agora em nome de Jesus. Você que está afastado de Jesus e da igreja, vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te perdoa. Ele diz assim: ó, eu apago o teu passado. Vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já devolvo a palavra ao pastor nesse momento. Significa que você tem pouquíssimo tempo para tomar a decisão mais importante da tua vida, aquela que vai selar o teu destino eterno. Venha para o altar em o nome de Jesus.